Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. E no episódio de hoje nós vamos falar das 5 atitudes de liderança para, inclusive a grande pergunta aqui do tema, né? Como reduzir pode acelerar? Vamos falar disso aí, Denis? Eu sou Vamos. Denison Vieira e aqui comigo tá Denis Pedro. Fala pessoal, não faz meio sentido esse episódio de hoje, né? 5 atitudes de liderança. Como reduzir pode te fazer acelerar. Se eu tô dirigindo lá, eu tô metendo marcha, como é que eu vou reduzir e vai fazer eu acelerar? Coisa de maluco? Pois é, né? O grande segredo não é reduzir a velocidade, né? É reduzir as distrações. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. Então vamos lá, né? Tem uma crença comum, eu acho que talvez até intuitiva das pessoas, né? De que precisa fazer mais para gerar mais resultado, né? Eu preciso trabalhar mais, preciso estar mais ocupado, eu preciso fazer mais, porque se eu fizer mais eu vou gerar mais Acho que é resultado. cultural isso, né? Talvez seja cultural, né? Não sei, talvez seja uma cultura do trabalho manual, né? Porque num trabalho mais manual, quanto mais você fizer, em Eu acho tese, que é mais coisas saem pré-industrial no isso final, aí, de né? que, olha, aquele trabalhador, ele produz mais pedras quebradas, então ele é muito É, bom, né? quanto mais horas, mais Dá mais pedras um ele frango quebrar, pra né? ele, Quanto né? mais pedra ele quebrar, mais pedrinhas quebradas saem no final, né? Acho que sim. Talvez seja daí que vem a cultura. Só que o grande ponto é, quando a gente fala em produtividade, É. o que seria produtividade? É uma métrica de resultado por tempo, né? Produtividade é isso, é mais resultado dividido pelo tempo. Se a gente usar até a mesma analogia aí do quebrador de pedra do passado, né? Imagina lá o trabalhador manual que quebrava pedrinhas. O que seria produtividade para ele? É quebrar mais pedrinhas, né? Então, um cara que quebra mais pedrinhas, ele é mais produtivo do que quebra menos. Só que aí entra a questão do trabalho intelectual, que um líder ou até mesmo a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo. Como que faz para quebrar mais pedrinhas em menos tempo sem ter que trabalhar mais? Pô, os caras foram quebrando a cabeça e foram descobrindo ferramentas ou desenvolvendo ferramentas que aumentariam a produtividade da pessoa sem que ela necessariamente trabalhasse mais, né? Tivesse um esforço físico maior. Ferramentas, né? Então, ferramentas, processos ou várias formas, né, engenharias de se pensar ali no processo de trabalho para que entregue mais sem necessariamente um esforço maior, né? Uhum. E é o mesmo princípio para a liderança, né? É isso que a gente quer dizer com desacelerar. O desacelerar é diminuir o esforço em coisas que não estão diretamente ligadas a mais resultado e é mesmo assim trazer mais resultado. Será que Trabalhar com mais dá para inteligência. fazer? É o famoso trabalhar com mais inteligência, né? Então dá para fazer isso, né? Tá. E é justamente isso que a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Como trabalhar de forma mais inteligente, que é gerando mais resultado com menos esforço, né? Esse é o grande ponto. Inclusive tem aquela frase famosa, né? Fazer mais com menos. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Fazer mais com menos. Às vezes essa frase ela vem num contexto de cobrança, né? Quantos de nós não somos cobrados pelo nosso gerente, pelo nosso chefe de, olha, você tem que fazer mais com menos, né? E nem sempre nos é dito como fazer mais com menos. Uma forma de fazer isso é o que a gente vai aprender nesse episódio de hoje aqui. E talvez, Denis, o que a gente vai fazer aqui é deixar mais tangível isso daí, né? Porque, sim, é um conceito muito importante, mais com menos, né? É uma coisa que a gente está buscando o tempo todo. Inclusive, é uma das coisas que a gestão ágil busca o tempo todo, né? Fazer mais com menos. Só que quando você fala isso, apesar de ser uma verdade, a frase, né? Dá para fazer mais com menos, ela é intangível, né? A maioria das pessoas ouvem isso e fala, ah, tá bom, eu preciso fazer mais com menos. Mas o que quer dizer? Como é que eu faço isso? Né? Como que é isso na prática? Eu acho que é isso que a gente vai mostrar aqui, né? Ou elementos práticos, ou exemplos práticos de como fazer o tal do mais com menos, O né? brasileiro é um povo que não desiste nunca. Então você já deve ter ouvido aquela expressão de coloca água no feijão aí que faz mais, né? Então existem maneiras de fazer isso acontecer. Vamos nessa. Então vamos lá, né? E aí, a gente separou aqui, deixa eu pegar aqui a pauta, ó, a gente separou 5 atitudes que um líder altamente produtivo precisa ter para fazer o tal do mais com menos. Quais são essas 5 atitudes, né? Vamos começar pela primeira aqui? Bora. A primeira atitude que você que quer ser líder e quer fazer mais com menos precisa ter, tá? Você precisa entender que definir prioridades não é algo que você faz uma única vez. O que a gente quer dizer com isso aqui? Basicamente, legal, talvez
alguns entenderam, outros não. Quem segue a gente, né, já deve ter entendido que tem que estar o tempo, tem que definir prioridade, né? Que gestão de tempo é gestão de prioridade. Se está faltando tempo é porque as suas prioridades estão bagunçadas. Ou você está dando prioridade para tudo, ou não está dando prioridade porque era, né? Inclusive tem algumas histórias que a gente estava contando aqui antes de começar o episódio sobre alguns erros estratégicos que na verdade eram Sim, probleminhas de prioridade, né? às vezes o podcast acontece aqui antes do podcast estar ligado, da câmera estar ligada, porque a gente procura trazer um papo mais leve para vocês e ficar trocando ideias. Mas existem alguns cases aqui que a gente estava avaliando do BlackBerry, da Kodak e da Blockbuster. Cara, Pô, então, muito loucas histórias, né? Tem algumas empresas aí famosas aí nos anos 90, no início dos anos 2000, que por um erro de priorização acabaram perdendo mercado, ou acabaram tomando escolhas estratégicas que infelizmente fizeram até elas desaparecerem. Uma delas foi a Blockbuster, que era uma empresa, você que é mais novinho, não conhece, era uma empresa que era uma locadora de VHS, né? Nossa, me senti com 80 anos agora. a Rayane aqui nem sabe o que é VHS, né? Nossa editora aqui, da produção aqui, ela VHS, o que não que é isso? conhece. Mas veja, essa empresa ela tinha um grande sucesso, uma capilaridade gigante na hora de entregar DVDs que as pessoas iam, ou antes eles faziam isso com VHS, né, com fita, né? E você ia até a locadora para alugar o filme que você ia assistir pro final de semana. E aquilo era o core business dos caras. Só que o mercado estava mudando e começou a nascer uma empresa que hoje é gigante, que é a Netflix. A Hulu, né, e outras empresas de streaming começaram a nascer. E os caras ignoraram isso e tiveram a seguinte sacada. Ah, vamos priorizar o envio de DVDs pelo correio. Talvez para os caras fazia sentido ali, porque, sei lá, 90% do faturamento dos caras eram de DVD, ou eles, por algum erro estratégico, ficaram míopes com relação a esse movimento de mercado, mas veja que a clientela já estava indo para essa coisa de alugar filmes online, né? E infelizmente eles perderam o mercado. Outra empresa foi a Kodak, que era uma empresa que desenvolvia várias tecnologias aí, e uma delas eram as máquinas fotográficas. No final dos anos 90, eles começaram a investir muito em filmes. Talvez nem todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente saiba o que que é, mas antigamente você colocava um filme dentro de uma máquina fotográfica. Eu acho que tem até alguma aqui, ó, de exemplo por aqui na nossa ilustração aqui do background do podcast, mas você colocava um filme na máquina fotográfica, aí você levava para um estúdio que revelava e imprimia aquilo. E aí você tinha aqueles álbuns de fotografia que as famílias tinham lá, com aquelas fotinhas você lá, pequenininho, e todo mundo via. Então a Kodak investiu muita grana em fazer com que as máquinas aumentassem a produtividade do filme. Então você tinha um filme com 12 fotos, olha, nessa máquina agora ele vai ter 24 fotos, 48 e assim vai. Só que no paralelo tinha uma empresa pequena chamada Sony, que desenvolveu uma das primeiras máquinas fotográficas digitais. Em paralelo, um mundo de empresas de celular que começaram a colocar máquinas fotográficas digitais dentro do celular. Bom, você tem visto alguma máquina da Kodak ou filme Cara, fotográfico? eu não sei exatamente detalhes, né? Mas do mesmo jeito que você comentou que a Blockbuster chegou a ter internamente lá uma área pesquisando sobre streaming, né, pra fazer. Acho que eu nem falei aqui, acho que a gente Acho que não falou falou, antes. né? Uma curiosidade, você falou antes do episódio, então, né? É. Que eu achei curioso isso. Pô, então a Blockbuster também tinha ali Pô, os uma caras Netflix interna, começaram a mas ela estudar foi isso. despriorizada dentro da empresa, né? Alguém tomou a decisão de falar: ah, isso aí a gente vamos priorizar outras coisas. E curiosamente, a Kodak também tinha, né? A Kodak também tinha uma área que estava desenvolvendo fotografia digital dentro da Não Kodak sabia. e foi um departamento que foi descontinuado naquela época. Eles provavelmente uma prioridade que Ah, não, teve o isso não é caso prioridade, né? da BlackBerry, né? A gente teve BlackBerry. Eu adorava aquele BlackBerry. Eu não. Eu gostava, porque era isso uma opção zoada lá que tinha lá um outro celular. E era o primeiro que a conexão da internet era bem legal, para ler e-mails era muito bom. Só que eles também pararam no tempo.
E a decisão deles de não priorizar coisas que o cliente precisava também trouxe a extinção dos caras. Então, ou seja, né, priorizar, saber priorizar é muito importante, né? E talvez mais importante do que, como eu posso dizer, do que acertar, né? Aí tem um lance mais, a gente está falando aqui de estratégico. No nosso caso, no dia a dia, eu acho que o mais importante é a gente priorizar aquilo que tem mais valor, que é mais importante, porque inevitavelmente a gente vai ter muito trabalho todos os dias, vai cair na nossa mesa muito trabalho e a gente não pode se enganar achando que a gente vai querer fazer tudo de uma vez. Agora, se a gente se organizar igual, como é que é o Leonardo da Vinci lá falava que a simplicidade é o novo grau de É o mais sofisticação, alto grau de mais sofisticação, alto grau né? de sofisticação. Vamos fazer simples, vamos jogar simples aqui. Cara, e aí, exemplo, né, de quem o famoso do mais com menos levou ao estado de excelência, estado da arte, é o Steve Jobs, né? A gente tava até brincando aqui, a hora que a gente derrubou a água no notebook, é da Apple, né? Eu não sei se. Eu gosto muito da qualidade dos produtos da Apple. Caiu água, caiu, ó o tanto que caiu. Deve ter caído, sei lá, uns 100 ml de água aqui no E ele notebook. derrubou café anteontem. Continua funcionando, né? Mas enfim, não é nem fazer propaganda da Apple aqui. Mas, cara, o que o Steve Jobs fez, eu lembro quando, na época, eu não lembro exatamente a história, né? Eu era pequeno quando ele saiu da Apple, mas eu lembro mais ou menos quando ele voltou para a Apple, que uma das coisas, e aí eu vi também na biografia dele, nos filmes, né, sobre ele, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele retorna para a Apple, e a Apple estava declinando em vendas, estava caindo o faturamento, tava indo super mal, né? E ele volta para a Apple, uma das primeiras coisas que ele se espanta é a quantidade de produtos que eles tinham criado, né? Tinha um monte de produtos, um monte de coisa. Ou seja, a Apple estava fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo e tudo mal feito, né? Tava tendo uma série de... Tinha 500 linhas de notebook e vários outros produtos que não eram relacionados ao que eles faziam, né? E aí uma das primeiras coisas que o Steve Jobs fez é vamos focar naquilo que realmente importa, né? E aí ele, eu acho que foi no filme que eu vi isso, um dos filmes que conta a biografia dele, que ele pega num quadro branco e aí ele desenha todos os modelos de notebook não, de computadores que tinha, né? Aí tinha lá o X, não sei o que, vários códigos. E é um monte de código maluco que ninguém entendia, né? Aí ele pegou aquele monte lá, devia ter, sei lá, uns 15 códigos diferentes. Ele falou, nós vamos cortar tudo isso no essencial, naquilo que realmente importa, que o nosso usuário mais gosta, né? Que as pessoas mais querem, que é um computador resistente, não sei o que. Aí tinha todas lá as características. E ele reduziu aqueles 15 em um computador. E aí foi para cada linha de produto ele foi fazendo isso. Pegou aquele monte de coisa, reduziu para a essência do que era bom de todos em um único produto. E aí eu lembro que ele pegou, cara, sei lá quantos produtos a Apple tinha e reduziu numa linha que tinha 3, 4, 5, alguma coisa assim. E um desses produtos que foram reduzidos acabou bombando, que era o iMac na época, né? Que era aquele computadorzinho bonitinho, que era de acrílico, né? Não sei se você lembra, colorido e tal. Inclusive, esse design do iMac, né, com acrílico e tal, acabou revolucionando até o design de coisas de acrílico na época. Não sei se você lembra, pouco depois, anos 2000, né, quando você entra nos anos 2000, quase tudo era acrílico. Era tudo colorido. Tudo era colorido, tudo baseado no que esse computador trouxe para o mercado. E aí ele fez a mesma coisa com o telefone, né, quando lançou o iPhone. Um botão. Um botão, né? Então a ideia é reduzir, né, para o essencial, para aquilo que realmente vai trazer impacto. E hoje não né, tem nenhum. E priorizar naquilo. E hoje não tem mais botão, né? Então, e a gente tem que trazer essa lição para nós, como líderes, como gestores, né? O que a gente pode fazer de essencial? O que é realmente. E esse entra no ponto da prioridade. Prioridade é o que a gente vai focar, que a gente acredita que traga o máximo de valor ou o máximo Mas, cara, eu preciso ser o Steve de Jobs, resultado. um gênio, para saber como priorizar todo aquele montão de trabalho que eu vou ter? Ou tem uma forma, um modo de eu receber a demanda que eu vou ter no trabalho, inevitavelmente, na vida, e conseguir priorizar isso? Ou preciso ser o gênio mesmo? Não, existem várias técnicas, né? A gente gosta muito que a gente inclusive ensina no curso do Gestão Ágil 2.0, que é a matriz de Eisenhower, né? Que você, qualquer um pode usar, cara, para tarefas do dia a dia, você pode usar a matriz de Eisenhower para priorizar. Ela pode ser usada desde das tarefas do dia a dia até para priorizar um backlog de um projeto. Eu fui dar uma aula sobre isso e travei em falar Eisenhower. Quem que é o tal do Eisenhower, né? Eu não falo alemão, então... Aliás, vamos explicar a história. Quer contar a historinha do... Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos, também foi um general militar, né? Um general ali, e no pós-guerra ali da Segunda Guerra Mundial.
E vocês imaginam o tanto de trabalho que tem um presidente dos Estados Unidos e também um general, né? Então, chegavam muitas coisas no gabinete dele lá e ele desenvolveu uma técnica de priorizar aquilo que ficava com ele, né? Então, ele dividiu isso em 4 quadrantes ali. Esses quadrantes que a gente já vai explicar, eles eram baseados em 2 eixos, daquilo que era mais importante e aquilo que era mais urgente. Então, o que era mais importante e o que era mais urgente é o que ele dava mais atenção. O que era menos importante ou menos urgente, ele tomava algumas decisões. Então, imagina que a tela está dividida em 4 pedaços aqui. O primeiro quadrante, que é aquilo que é mais importante e mais urgente, ele falava que era o faça agora, que era indelegável, que era uma coisa que ele precisava tomar uma ação naquele momento. Então era o faça agora. Aquelas coisas que, embora fossem muito importantes, mas não tão urgentes, ele agendava. Falou, pô, isso aqui realmente é muito importante, mas eu não preciso fazer exatamente agora. Vou agendar, depois eu vejo isso. E ele organizava a agenda dele com base nesse quadrante. Então, olha a dica que legal. Você consegue organizar a sua agenda de trabalho priorizando dessa forma. Os outros 2 quadrantes era daquilo que ele podia descartar. Então, por exemplo, uma coisa que tinha uma importância menor e uma urgência menor, ele olhava aquilo e falava, pô, para quem que eu posso delegar isso aqui? E ele não deixava de atender, não deixava de dar atenção para aquilo, mas ele delegava. E o último quadrante ali, dentro dessa tomada de decisão, nessa matriz, era aquilo que não era tão importante e nem era tão urgente. E ele, portanto, eliminava. Então chegavam coisas ali no gabinete que ele falava, pô, isso aqui é importante? Não. Isso aqui é urgente? Também não. Então ele não ia, por exemplo, num evento que não precisasse, ou não fazia, não ia lá tirar foto porque, puxa, ele estava no meio de uma campanha militar, né? Então esse tipo de coisa ele acabava eliminando. Então essas 4 atitudes de você fazer agora, de você agendar, de você delegar ou de você descartar, é o que ajuda você a tomar essa decisão no dia a dia, porque inevitavelmente você vai ter trabalho para fazer. Agora, trabalhando com inteligência, a vida vai ficar muito mais fácil. E o bacana dessa matriz de Eisenhower é que ela é simples, né? É fácil de usar. São 2 perguntinhas que você faz, né? É urgente e é importante. Né? É isso que você, qualquer coisa que você vai fazer, você fala, pô, isso aqui é urgente? Sim ou não? É importante? Sim ou não? Respondeu isso, você já coloca no quadrante, né? Que é o que você comentou aqui. Eu vou até resumir aqui o quadrante, eu coloquei na minha tela aqui para eu falar, ó. Então, primeira perguntinha, é importante o que você tem que fazer? Se é importante, o que é o conceito de importante, né? Importante é se vai ter um resultado grande a longo prazo, é uma coisa importante. Por exemplo, eu sei que me alimentar bem, se eu comer sei lá, um chocolate aqui cheio de açúcar, não sei o quê, eu sei que isso não vai ser bom para minha saúde. Mas não vai acontecer nada hoje, né? Eu posso comer 1 quilo de chocolate aqui que talvez, eu sinto ali uma dor de barriga, mas não vai acontecer nada no curto prazo. Mas eu sei que se eu ficar fazendo isso, né, vai estragar. Isso é algo que eu estou fazendo alguma coisa de baixa importância. Agora, por exemplo, comer, sei lá, salada, comer alguma coisa saudável, eu sei que é importante. Mas também não vai resolver nada no curto prazo, né? É uma coisa que vai resolver lá na frente. Então é importante fazer, mesmo que eu não vou ver o resultado agora, tá? Então esse é o conceito. E aí tem muitas tarefas, muitas coisas que caem nessa categoria, né? A gente sabe que às vezes, planejar alguma coisa do projeto é importante. Não vai resolver agora, porque não tá gritando... ou melhor... tô falando... dando exemplo da importância, mas é da urgência. Tô falando importância, Sim. é o da urgência. Assim, eu preciso fazer, né? Mas não vai resolver nada agora, assim. Tem Coisas que podem coisas mudar o gritantes curso, que né? vão acontecer agora. Isso. Essas coisas são urgentes, né? Então, tem essa grande diferença aí da importância e da urgência, né? A urgência, normalmente, eu gosto de tratar assim. Se eu não fizer agora, o que pode acontecer? Putz, pode ter uma catástrofe. Ou seja, é urgente, né? Isso pode me gerar um problema. Cara, é urgente. Ou então eu uso uma estratégia, mas é a estratégia do Denis Pedro. Você já viu falar isso? Falou, pô, precisa mesmo? Né? Quando eu não tô afim de fazer. Aí normalmente você responde, precisa. Aí a gente faz. Então você tem que ter
buscar entender, né, sobre essas duas prismas, tudo que você tem que fazer. Pode ser atividade, projeto, qualquer coisa que você vai olhar, você vai fazer essas duas perguntas. Se é importante ou não aquilo que você tem que fazer. E se é urgente, né? Você tem que fazer agora, porque senão vai acontecer uma catástrofe, ou se dá para fazer depois, né, e a urgência é baixa. Então, fazendo essas duas perguntas, se é altamente importante e é urgente, né? É uma coisa que é importante, e você tem que fazer agora, cara, tem que fazer agora, né? É aquilo que não, para tudo, é a sua prioridade no momento, a maior prioridade é essa, né? Alta importância, alta urgência. Esse aqui é o primeiro quadrante. Segundo quadrante, alta importância, mas baixa urgência, né? Baixa importância. Não, alta importância, baixa urgência. O que é isso daqui? É importante e não é urgente, você vai agendar, né? Você vai programar, você vai planejar para fazer depois, né? Você pode planejar para fazer em algum momento e tal. Então, não está sendo urgente, né? Não precisa fazer agora, mas é importante. Então, esse aqui é o que a galera, eu acho que mais negligencia, né? É aquilo que é importante de se fazer, mas não está gritando, não está urgente agora. Aí as pessoas, vou deixar para depois, e o deixar para depois nunca acontece, né? Aí é a síndrome Esse é o que você tem, do imposto de renda. você tem que planejar. É a síndrome do imposto de renda, né? É importante, mas não está urgente, Depois deixa nós para vemos. depois. E ao invés de só deixar para depois, você planeja, né? Então é sempre importante ter essa clareza. Já o que não é importante, mas é urgente, cara, você tem que eliminar o quanto antes, né? Tentar evitar. Eu também gosto de usar o termo evitar isso daí. O que é o evitar? É alguma coisa que tá sendo urgente, tá gritando ali para você, mas não é importante. Por exemplo, sei lá, se esse celular começar a tocar agora aqui, ele não é importante pro podcast, pro episódio, né? Mas ele tá sendo urgente, porque ele tá gritando aqui, ele vai estar atrapalhando a gente se ele tiver Eu acabei de ter que pôr acontecendo isso. gasolina no carro. Não é um negócio assim super importante. Mas virou urgente, né? Virou urgente porque senão você não ia chegar aqui. Não ia chegar aqui. Mas não era importante, né? Então, ou seja, você tem que evitar ou eliminar esse tipo de Nem deu pra situações. delegar essa. Como que você evitaria isso? Tendo Pedindo pra abastecido minha com esposa antecedência, ou pedindo para a esposa abastecer. Mas enfim, tarefas que têm essa característica, né, de não são importantes, mas vira e mexe se tornam urgentes, Sim. você tem que evitar. E como é que você evita isso quando a gente fala aplicado à gestão de equipes, de projetos, a gestão como um todo, né? É basicamente tentando entender os teus processos de trabalho para evitar erros, né? É o famoso Poka-yoke, né, que a gente chama no Lean. O que é isso? É você criar algum processo que evite problemas. Por exemplo, no caso do Denis ali. Como que ele poderia evitar essa falta de gasolina quando está chegando num compromisso importante? Se ele desenvolver algum processo, seja, sei lá, o carro está 50% já enche, né, do tanque, não esperar, não sei o quê. Criar algum processo para que você evite que a situação urgente e não importante aconteça, né? Então você tem que olhar para os processos de trabalho da sua equipe e tentar identificar onde que tem situações que vira e mexe, se tornam urgentes, mas não eram importantes, né? Para você tentar evitar. E o último quadrante não é importante, não é urgente, eliminar, né? Aí é desperdício puro, elimina. Então qualquer coisa que você está lá fazendo sua prioridade, você perguntou, isso é importante? Sim ou não? Não. É urgente? Sim ou não? Também não. Então não é importante, não é urgente, elimina, não tem que fazer, né? E esse elimina, às vezes não dá para você eliminar, mas dá para você eliminar do seu foco daquele período. Então, eu vou fazer quando eu tiver tempo. Cara, mas... Aí, só concluindo, aí fica igual o quartinho de casa. Vai juntando coisa, e aí aquilo vai virar um quadrante anterior, de que não é importante, é urgente, aí depois ele vai virar um importante não urgente, aí depois ele vai virar importante e urgente, porque você negligenciou. Então a melhor coisa que você faz é eliminar. É que a longo prazo, é isso, né? A experiência de tempo fazendo esse tipo de coisa, a gente percebe que quando tá no não importante e não urgente, você vai deixar para depois, né? Porque não é importante, não é urgente, se você seguir aqui a matriz de Eisenhower, e aquilo vai ficar sempre no depois, e para quê? Só fica perdendo tempo, né? Então, pela nossa experiência, a gente já sabe que, cara, a melhor coisa caiu no não importante, não urgente, elimina, tira isso da sua frente, tá? Porque provavelmente é algo que se não é importante, não tem por que perder tempo, nem gastar... Senão isso pode virar um monstro. Gastar nada pensando nisso, pode virar um monstro, pode virar um monte de coisa, né? Então, basicamente é isso. Matriz de Eisenhower, né? É uma ferramenta interessante aí para você priorizar. E, Denis,
Uma coisa, um risco aqui, né? Nessa questão. Sempre tem um risco, né? Tudo tem um risco. Sempre quando a gente faz alguma escolha, a gente está deixando alguma outra coisa. A gente escolhe por uma coisa, ele deixa outra, né? Então toda priorização é fazer escolhas, né? Você está escolhendo algo em detrimento de outros. A gente pode dizer que a Kodak, por exemplo, aquele exemplo que você deu, foi um problema de priorização, né? Mas, de certa forma, olhando para esse prisma, eles não estariam fazendo errado, eles estavam priorizando o que eles acreditaram que era importante no momento, né? Então, eles estavam, tecnicamente, aqui focando naquilo, né? Eles não estavam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos dar foco naquilo que está trazendo lucro no momento, que é, sei lá, a câmera de rolo lá, não sei como é que chamava, de filme, né? E aí, né? A gente está dizendo que tem que fazer mais com menos. Você tem que priorizar, você tem que dar foco. Eles deram foco. Por que deu errado, né? Porque acho que faltou outra coisa. Sempre tem esse risco, né? O risco de você ficar cego a um tipo de estratégia. Esse modelo aqui não tem necessariamente relação com tomadas de decisão Importante, estratégica. é aí que eu queria chegar. Não, pode desenvolver, é isso aí mesmo. É aquela coisa do que os caras não precisavam de carro, eles precisavam de cavalo mais rápido, né? Você tem que utilizar de mais informações para a tomada de decisão. Quando o presidente Eisenhower usava esse tipo de matriz de gestão de produtividade, gestão de tempo, era porque a demanda já estava no gabinete dele e ele precisava despachar. No caso da Kodak, da Netflix e de outras empresas ali, da BlackBerry, eles erraram estrategicamente. Exatamente. Então, eles aceleraram para o caos. Na direção errada. Né? Então, aí, esse era o ponto que eu queria comentar, né? A gente está falando aqui da importância de você priorizar, né? Dar foco em algumas coisas, que é aquela frase, né? Tudo que você foca, expande. Então, se você quer expandir alguma coisa, foca naquilo, né? Não tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Esse é o primeiro item aqui, né? Do fazer mais com menos. Só que tem que tomar cuidado, porque é importante fazer isso, né? É importante focar. Mas isso não elimina, não quer dizer que é a solução de todos os problemas, porque você pode ter o problema da Kodak, da Netflix, da Blockbuster, né, ok, estou priorizando, estou focando, mas focar na coisa errada. Isso pode acontecer, tá? Aí não é esse tipo de ferramenta que vai resolver isso, né? Essa ferramenta aqui é para aumentar a produtividade. É para você entregar mais daquilo que você acredita que é o importante. O problema é ser mais produtivo naquilo que pode te levar para o declínio, né? Exatamente, que foi o que os caras fizeram. Exatamente. Aí existem outras ferramentas que nem é foco desse episódio. Por exemplo, a gente gosta muito do Design Thinking, que cara, nasceu ali também com o Steve Jobs, né? Não exatamente o Steve Jobs, mas teve uma influência. Esqueci o nome agora da consultoria, Ideal, né, que era a consultoria de design que era parceira dele, inclusive o sócio da Ideal era grande amigo ali do Steve Jobs, e que é o cara que desenvolveu, né, foi dentro da Ideal que foi desenvolvido o Design Thinking, né? Ou seja, o Design Thinking ele é um método que a gente pode dizer que a Apple é um dos grandes entusiastas aí desde o passado, né, dessa ideia de colocar o usuário no centro, entender a cabeça do usuário e criar soluções baseadas nas necessidades das pessoas que realmente usam aquilo, né? E o Design Thinking, ele ajuda, de certa forma, nessa priorização. Priorizar aquilo que é certo, né? Priorizar. E o que é certo? Certo é aquilo que entrega mais valor para o teu cliente. Tem uma frase que todo mundo já usou, que eu gosto de dizer quando eu dou aula sobre a matriz de Eisenhower, que é que quando tudo é importante, nada é importante. Exatamente, né? Quando Aí como é que você sabe? nada é urgente. Como é que você sabe para? E aí acho que o grande ponto, né, que eu estou tentando falar aqui com essa questão que o Design Thinking pode ajudar é definir o que é importante ou não. Porque como é que você toma essa decisão? Como é que você toma essa decisão, né? Porque se você tomar essa decisão errado, legal, a gente está mostrando uma matriz de Eisenhower, ela resolve o problema do foco, né? Pra você não começar a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você vai ter que focar em alguma coisa. Mas como é que você sabe o que é essa alguma coisa para focar, né? Aí você pode usar outra ferramenta que é o Design Thinking, que vai te ajudar a dar foco. Pelo menos tem alguma ciência por trás, né? Sim. Que é toda a questão da empatia. Essa é a beleza da gestão ágil, porque como é que você sabe que essa é a coisa certa, mas você está buscando atingir qual objetivo com isso também? Aí você vai lá no OKR e atinge o objetivo. Então, todas as coisas são interdependentes dentro do contexto da gestão ágil, né? Bacana. Bom, é isso, né? Então, o primeiro tópico aqui do gestor que faz mais com menos é o cara que sabe priorizar. Sempre lembrando que tem essa outra questão, não é só priorizar por priorizar, você tem que também ter saber o que priorizar, né? Para não priorizar coisas erradas. Foco sniper. Foco é super importante, sniper, né?
Segundo ponto, a arte de dizer não, né? Ah, difícil, hein? Essa é bem Nossa. difícil, né? Tem muita gente que tem dificuldade com isso, né? Tem o Mas é meme do muito. Drake lá, assim, né? Que ele faz assim. Cara, isso é muito importante, né? E no contexto aqui da liderança ágil, dizer não vai além só da rejeição, né? Só do, não, não, dizer, estou dizendo não para as coisas. Tem muito a ver com a decisão estratégica de priorizar a eficiencia, priorizar a produtividade, priorizar um alinhamento das atividades da equipe com os objetivos estratégicos da empresa. Mas ficou muito gasoso, cara. Seria algo como assim, dizer não para algumas coisas que chegam para mim das maneiras mais desestruturadas possíveis. À medida que eu estou focando, seria dizer sim para a produtividade, né? Seria dizer sim para a produtividade, isso. Ou dizer sim para o alinhamento com o que a empresa quer. Por exemplo, você acabou de citar aqui que a gente tem outras ferramentas, né? O OKR é uma delas. O OKR, a empresa vai ter, quando a gente coloca, né, esse planejamento estratégico no nível da empresa, ela vai ter lá o objetivo, onde a empresa quer chegar e os resultados que ela tem que atingir, né? Uhum. O OKR da empresa. O líder que está ali numa equipe, ela também pode ter um OKR, né? Objetivos para a equipe, resultados que a equipe tem que atingir, mas eles têm que estar alinhados com o da empresa, certo? O que a gente vê demais acontecendo por aí é as pessoas trabalhando em atividades, ou aceitando atividades, aceitando tarefas, ou aceitando urgências de outras áreas que essa área vai fazer, ou por dificuldade de dizer não, né? Que são coisas que não estão alinhadas com os objetivos da equipe ou objetivos da empresa, mas por dificuldade de dizer não, a pessoa aceita e acaba se sobrecarregando com coisas que não deveria. Né? Um exemplo clássico disso, eu me lembro que eu tinha uma equipe que atendia as áreas internas da empresa. E uma das coisas que o nosso time fazia era gerar relatórios. Mas em determinados momentos do mês, a gente estava focado em fazer entregas para a área de RH, para a área de finanças, e sempre vinha alguém com aquele sorrisinho amarelo nos caras lá da minha equipe e falava a seguinte frase: faz para mim rapidinho, não fala pro Denis não. E aí os caras sucumbiam ao lado negro da força e saía da prioridade que eles tinham. Fim do dia, vamos lá ver o que a gente tem para entregar. Escuta, o que vocês fizeram hoje? Não, então fulano de tal veio aqui. Pô, mas você não entregou o que a gente tinha que entregar hoje? Ah, não deu. Desculpa aí. Então, cara, esse é um dos maiores vilões aí de produtividade, né? Esse grande problema, as pessoas quererem abraçar tudo, né? Não falar não para as coisas não importantes, ou nem fazer esse questionamento, né? O que eu vou fazer. E aí, o que é importante ou urgente, né? Cai dentro ali, não usa a matriz de Eisenhower, né? Para nenhuma dessas demandas, nem dá tempo às vezes, né? O cara chega com o sorrisinho amarelo, como você comentou, né? E pede para ele, faz aí Talvez para o rapidinho. cara fosse importante também. Pode, Mas pode, tinha que seguir pode até um ser, né? processo, né? Mas é importante para a equipe dele ali, para atingir o objetivo da equipe, que é importante para atingir o objetivo da empresa? Não, né? Às vezes não. Então ele só está fazendo ali pelo relacionamento. Não, quer ver outra coisa idiota assim? A gente tinha que reformar uma sala lá, eu cuidava de uma área de facilities. E aí um dos engenheiros lá tomou a seguinte decisão: a gente tinha que colocar uma equipe nova para começar a produzir naquele ambiente dentro daquela semana. Então foi comprado móveis, foi instalado link, ar-condicionado, pá. Era só pôr os caras dentro. Então eu tinha até uma quinta-feira no Rio de Janeiro, eu ia para lá para ver se estava tudo certinho. Na quarta-feira escuta, tá tudo certo, né? Aí eu fui vendo lá, compraram os móveis, tá chegando. Instalaram a internet, instalamos. E aí, podemos usar? Alguém levantou a mão. Falou, não podemos. Por quê? Eu achei melhor a gente fazer toda uma repintura da sala. Então, por que você fez? Inclusive vai atrasar mais 2 semanas. Falei, mas por quê? Tava tão caída. Hum. Eu falei, tá, mas e aí? Eu não gostei da cor, então eu mandei repintar tudo. Mas o que são 2 semanas? Aí eu expliquei para aquela pessoa que aquela decisão que ela tomou impediu de um grande projeto começar e impediu da empresa começar a faturar. A gente tinha contratado os novos profissionais que iam começar lá naquela unidade e tudo não pôde ser feito
porque aquele abençoado tomou a decisão de pintar a sala. Pois é, né? E aí, o que que é isso, né? É uma decisão de uma atividade aí que aconteceu que não tinha importância para pro grande objetivo da empresa, né? A empresa precisa faturar, precisa fazer o que realmente ela precisava, não pintar a parede, né? Ok, pintar a parede desde que não interfira na atividade principal da empresa, Não, né? o cara Mas, pô, virou um gargalo, rebocou atrapalhou tudo, foi um tudo, né? negócio... Então, cara, assim, quase sempre a gente vê. Esse é um exemplo, né? Mas tem vários exemplos desse tipo de coisa, né? Quase sempre é isso. É um pedido a mais, ó, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. As pessoas vão aceitando e vão fazendo, vão fazendo. Quando vai ver, tá fazendo um monte de coisa que não é prioridade. Não tá alinhado com um objetivo estratégico nenhum, né? Pra que tá fazendo tudo isso? E aí entra nessa questão do habilidade de dizer não. Então, o líder que quer ter essa produtividade, cara, você quer ter uma equipe produtiva, você tem que saber dizer não para as coisas que não são prioridades para sua equipe. Senão a produtividade vai embora, né? Vai pro saco. Vai pro saco. Bacana. Eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci sobre em relação a esse item. Mas vamos lá, vamos pro próximo aqui. Terceiro, né? Os desperdícios. Terceiro comportamento aqui para o líder que faz mais com menos. Desperdício é o seu maior inimigo. Você tem que, cara. Imagina um joguinho, né? Aqueles joguinhos. E o desperdício é o vilão ali, é o chefão, né? É o boss que você tem que matar. Viu desperdício? Opa, tem que eliminar. Tá? Não pode ter desperdício, é o seu maior inimigo, é desperdício. Então você tem que ser cegamente aquele cara que tá o tempo todo buscando desperdício para matar, tá? Para acabar com o desperdício. Então o que é desperdício, né? Antes de explicar o que é desperdício, você tem que entender o que é valor. Toda equipe, todo profissional, toda empresa existe para gerar valor para alguém, né? Então a empresa ela gera valor, normalmente resolvendo problemas, né? Um problema do mercado, um problema das pessoas. Então a equipe, uma empresa, ela existe porque ela gera algum valor para a sociedade, né? Para as pessoas que consomem, para os clientes que consomem os produtos ou serviços dessa empresa. Uma equipe que trabalha dentro de uma empresa, ela gera valor para essa empresa, de alguma forma, né? Ela faz alguma coisa, aquela equipe entrega alguma coisa, ou projetos, ou serviços dentro da empresa, ela gera um valor para alguém dentro daquela empresa, né? Você, como profissional, você também está ali para gerar algum valor para sua equipe, né? Para resolver um problema. Resolver problemas que surgem no dia a dia, né? Ou, enfim, você tem que gerar valor, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é valor, o que é esse valor que você gera, ou a sua equipe gera, ou seu projeto gera, né? Ou a sua empresa gera. Entendendo o que é valor, você consegue priorizar, encontrar os desperdícios, basicamente fazendo essa pergunta: isso que a gente está fazendo gera valor ou não gera valor? Se não gera valor, é desperdício. Se ajuda a agregar valor para o teu cliente final, ok, né, faz parte, vamos tentar fazer mais disso, ou entender como que a gente pode gerar mais valor. Não gerou valor, é desperdício, tá? Então, e aí você, como líder, você tem que estar o tempo todo buscando, cara, o que a gente está fazendo no processo de trabalho, ou o que existe aqui, né, dentro dessa equipe que não gera valor para o nosso cliente final. Tudo que não gera valor é desperdício. A primeira vez que eu ouvi sobre desperdício foi quando eu era criança e eu não queria comer tudo. E ficava um monte de comida no meu prato lá e eu ouvia, olha o desperdício, né? Aí que eu fui entender, falei, pô, tô jogando comida fora, né? E minha mãe queria me alimentar bem, né? Não queria que eu comesse menos, né? Mas... Por que entra no mesmo conceito de desperdício? Essa comida está indo para o lixo e qual o valor disso? Nenhum, virou né? lixo. Ou seja, é um desperdício. Tá? Então qualquer coisa que está não gerando valor, porque quem que é o cliente final aí do almoço, né? É você, criancinha lá, é o cliente, né? E a comida tem que te alimentar, ela está gerando valor assim. Né? Se ela não vai para você, ela vai para o lixo, não está gerando valor, né? É desperdício. Então, é o mesmo princípio, tá? É a mesma coisa que você tem que olhar aqui para o projeto. E aí, tem um princípio no Lean, né, que a gente chama Kaizen, que é a melhoria contínua, que você tem que entender para você poder... Como que eu posso dizer? Para você poder ter essa eliminação de desperdício de uma forma mais eficiente. Né? O que é o conceito do Kaizen? Igual o que a gente comentou aqui da prioridade, né? É não fazer uma única vez, você tem que estar priorizando constantemente. Né? No caso do Kaizen, é buscando melhoria continuamente, né? Melhoria contínua. A palavra Kaizen significa isso, né? Melhoria contínua. Então é o tempo todo tentar criar uma rotina, né, disso, um hábito, alguma coisa que você faça... De se questionar, né? De se questionar o tempo todo. Tipo como eu posso fazer melhor?
pô, por que que a gente está fazendo essa planilha aqui? Se ninguém usa, se ninguém abre ela desde 2014, mas eu tenho 2 pessoas trabalhando nisso que poderiam estar fazendo um trabalho mais nobre, que eu tenho necessidade, mas estou produzindo isso aqui. Aí você vai lá perguntar para os caras, escuta, por que vocês fazem essa planilha? Não sei, pediram. Quem pediu? Não lembro. Cara, e assim, são duas perguntinhas que dá para fazer, tá? Para cada coisa. Por exemplo, o exemplo da planilha aí. A equipe está fazendo uma planilha que ninguém sabe por quê. Faz a primeira pergunta: essa planilha gera valor para o nosso cliente final? Quem que é o cliente da equipe? Ah, são os diretores da área tal que são os nossos clientes. Essa planilha gera algum valor para esses diretores? Não. Não. Então, pronto, já matou aí, é desperdício, tem que ser eliminado. Vamos supor que gerasse algum valor. Gera valor sim, pô, os caras usam, tal, não sei o quê. Aí você vai para a segunda pergunta: como que a gente pode fazer para que isso aqui gere mais valor ainda? Então você está o tempo todo fazendo essas duas perguntas, tá? A primeira, gera valor, sim ou não? Se não, elimina, é desperdício. Se gera valor, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso gerar mais valor ainda? E faça isso, esse questionamento, algo recorrente. Algo que você faça de tempos em tempos. Pode ser cada 2 semanas, uma vez por mês, mas de tempos em tempos. Pode ser você como líder fazer esse questionamento sozinho ou junto a toda a equipe, né? Vamos olhar para o nosso processo, as coisas que a gente faz e ver o que está agregando valor para o nosso cliente. O que não está, a gente já vai eliminar, é desperdício. E das coisas que agregam valor, né, são coisas importantes que a gente está fazendo, está gerando valor, como que a gente pode fazer melhor? E de tempos em tempos buscar fazer isso, né? Essa é a filosofia do Kaizen, né, da melhoria contínua. Que até anotei uma frase aqui, ó: pequenas melhorias podem levar a grandes avanços de produtividade. Porque parece, é bobinho, né? De pouco em pouco, assim, você melhora um pouquinho no processo, aí passa um mês, melhora mais um pouquinho ali, passa outro mês, melhora outra coisa, elimina outro desperdício. Quando você vai ver a longo prazo, pô, tem um salto enorme, né? Eu vi uma história de um piloto de avião que estava cruzando o oceano e ele teve o desvio de poucos graus ali, 1,5 graus da rota dele. E ele se distraiu. E ele continuou lá, Oceano Pacífico, passando um monte de ilhas, e ele manteve o plano de voo dele, que era alguma coisa como 16 horas de voo. Só que com 1,5 graus, em 16 horas de voo, ele se afastou 240 quilômetros da onde ele precisava pousar. Com 1,5 graus, que se você olhar, eu estou indo numa linha reta, mas se eu Sim. desviar 1,5 graus para cá, não é nada. Mas mantém isso por algum tempo. Não, é essa a ideia. É o mesmo princípio dos juros compostos, né? Quem já estudou alguma coisa sobre finanças, cara, começa devagarinho, né? Vai crescendo ali. Só que o crescimento é exponencial, né? Então, é mesmo. Tem outra coisa que está famosa também, né? Ultimamente, o pessoal fala muito de, principalmente produtividade pessoal, né? Ser melhor 1% a cada dia, né? A questão Que é aí que no não final acaba a gasolina do seu avião, né? No Não, 1% você não acaba, do né? composto. Mas esse lance da melhoria contínua, ter uma melhora exponencial, é aquilo, né? Se eu melhorar 1% a cada dia, no final do ano, você não está 365 vezes melhor. Você está muito mais do que isso, Muito né? mais. Porque o 1%, ele é sobre o resultado anterior. Então, você imagina que você tá aqui, você é 100, né? Passou um mês, você melhorou 1% a tua produtividade. Então, virou 101. Passou outro mês, melhorou 1%, não melhorou só, mas não vai para 102, vai 102 e alguma 102,1, né? E assim por diante. Então cada 1% ele cresce sobre o anterior que já cresceu. Por isso que no longo prazo você acaba tendo um desvio muito grande, né? No nosso caso aqui, se é de melhoria, o desvio muito grande para bom, né? Diferente do piloto ali que foi um desvio muito grande para mal. Mas é a mesma coisa, tá? Então busque sempre essa melhoria contínua. Você tem que ter isso. Tem que ter essa disciplina, você como gestor, como líder, tem que ter essa disciplina de estar o tempo todo buscando. Não importa se a melhoria é pequenininha, melhorou quase nada. A longo prazo, isso, lembra aqui dos juros compostos, você vai ganhar muito lá no futuro, tá? E outra frase que eu anotei aqui interessante sobre isso é: desperdício é igual poeira. Já ouviu essa daqui, Denis? Essa não. Desperdício é igual poeira, tá? Pensa na sua casa. Se você não limpar a casa nunca, o que vai acontecendo? Vai caindo as poeirinhas ali, você não percebe no dia a dia, né? Passa uma semana, talvez você já consegue ver ali aquela poeira em cima da mesa, mas se você não limpar, passa um mês, pô, já começa a ficar um Cara, eu tive negócio uma experiência com bagunçado. isso ontem, com louça. Eu quis fazer uma média com a mulher, né? Falei, vou lavar a louça. Lavei a louça, deixei a cozinha linda. Fui fazer as coisas, dei aula, voltei.
um monte de louça. Eu falei, não é possível. Já juntou todas as louças de novo? E é isso. Então, quanto mais tempo você vai deixando, né, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até chegar uma hora que o negócio atrapalha. Desperdício é a mesma coisa, tá? Você como gestor, como líder, encare que na sua equipe, no seu processo de trabalho, tem desperdício. Se você não está ativamente buscando eliminar e você só deixar rolar, os desperdícios vão se acumulando, vão surgindo novos desperdícios. É igual poeira. Vai acumulando, 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 acumulando. Não para de crescer. Então, de tempos em tempos, você tem que ir lá e limpar. Né? Tem que ir lá e passar a faca ali nos desperdícios. Muito bom. É igual custos, né? O mesmo princípio aqui. Tinha um chefe nosso antigo que falava, né? Custo é igual unha. Ele fica só crescendo, crescendo. Você tem que estar lá toda hora cortando. Desperdício é a mesma coisa, tá? De tempos em tempos, você tem que ir lá e cortar, porque vai ficar crescendo, tá? Quarto item, Denis, ou quarto atitude aqui Vamos lá. do gestor altamente produtivo, né? Priorizar qualidade sobre quantidade, né? Esse aqui conecta com o primeiro que a gente comentou, né? Das pessoas tendem, né? Talvez a gente até argumentou que pode ser um aspecto cultural, das pessoas acharem que trabalhar muito vai gerar mais resultado. Entra nisso aqui também, né? Fazer muita coisa não quer dizer que você está fazendo tudo bem, né? É melhor você priorizar fazer poucas coisas bem feitas do que um monte de coisa meia boca. Né? Esse é o grande ponto, né? Então é importante de pouca... E aí como é que você faz para fazer pouca coisa bem feita? É crucial você saber priorizar, né? Sim. Porque cara, mas o controle do fluxo eu vou fazer é pouca importante. coisa para fazer bem feito. Então você tem que priorizar para não fazer bem feito aquilo que não deveria ser feito. Esse é o grande ponto. Então por isso tudo que a gente está falando aqui se conecta, né? Então você tem que priorizar para poder. Você tem que entender o que é valor, entender o que é importante, priorizar para poder cair nesse quarto item, que é fazer poucas coisas bem feitas, né? Porque fazer pouco bem feito é melhor do que fazer muito mal feito. Aqui tem um paradigma que, como você estava falando, às vezes a gente tem a noção de que, poxa, eu preciso de muito trabalho para mostrar que eu sou um cara eficiente e não eficaz, né? Aquela coisa. Então, por exemplo, dentro da gestão ágil, a gente estuda a gestão do fluxo de trabalho aplicado no Kanban. Kanban, para quem não sabe, é um quadro de tarefas que você subdivide as etapas do seu trabalho em colunas e você vai pegando as tarefas e pode colocar ali em cartõezinhos ou em post-its e vai ali no clássico do a fazer, fazendo e feito. Mas você pode também fazer isso de uma maneira mais inteligente, quebrando essa coluna de fazendo com etapas reais do seu trabalho. Como, olha, eu recebi aqui, então essas tarefas estão em análise, essas aqui estão em desenvolvimento, essas aqui estão sendo testadas, essas aqui estão sendo verificadas, e assim vai, né? Você quebra dentro ali do seu fluxo de trabalho. E existe um conceito importante dentro do Kanban, que é o trabalho em andamento, ou é o limite do trabalho em andamento, que a gente chama de WIP, WIP, né? de Work in Progress. in Progress. Para a gente não ficar só no inglês, pensa o seguinte, é uma limitação de quanto de trabalho que você pode fazer numa determinada etapa. Vou te explicar. Imagina que você está lá no McDonald's fazendo os lanches. A gente está em São Paulo, aqui a gente chama de lanche. Não sei onde você está, você chama de sanduíche, aqui é os lanches. E aí você está lá fazendo esse lanche e aí você tem lá a etapa de embalagem. O pessoal já fez o lanche e estão fazendo lá a embalagem. Só que você tem só 2 pessoas trabalhando nessa etapa. Então você tem ali um limite. Você só vai pegar mais lanches ali para colocar depois que você terminar o que você fez. Parece óbvio, né? Eu só vou pegar um novo trabalho à medida que eu terminar o que eu estou fazendo agora. Não parece óbvio? Pois é, mas a gente não faz isso. A gente vai acumulando, acumulando, numa fome incessante de mostrar que a gente é produtivo. Esse conceito é o seguinte, ele limita dentro daquela fase de embalagem, ou daquela fase do seu trabalho, que eu tenho, sei lá, vamos assumir que são só 2 tarefas por vez. Então eu posso pegar 2 lanches por vez. Fiz as 2 embalagens, acabei uma, eu já posso pegar a próxima, porque eu tenho uma limitação de 2.
Quando você bate o olho assim, não parece que você está limitando? Que você vai ficar com pouco trabalho? Não dá essa impressão? Pois é. Não é exatamente o contrário. Você vai ser muito mais produtivo. Exatamente, né? Parece que está fazendo menos, né? Só que na verdade você vai fazer mais com mais qualidade, né? Você vai fazer foco. com mais foco, vai fazer aquilo que realmente importa do jeito que realmente Vai deveria evitar ser o feito. desperdício. Tudo que você falou, que você ensinou agora, a gente elimina com esse problema, a gente elimina esse problema com essa técnica do limite. Imagina um McDonald's, né, que você deu ali o exemplo, sem o limite de whip. Ia virar uma bagunça. Ia né? virar uma bagunça, né? Chega lá, 15 clientes, eles começam os 15 lanches ao mesmo tempo. Eu tava Vai atrasar o ensinando lanche de todo mundo e vai ficar ruim, todos os lanches vão ficar ruins. uma coisa no Kanban que é muito normal a gente falar, de que dentro dessas etapas que a gente vê dentro do Kanban, a gente fala, escuta, vai causar um gargalo. O que é o gargalo, né? É quando você tem um monte de tarefas dentro de uma etapa. Eu gosto de explicar isso com o trânsito. Quando o trânsito tá um monte de carro lá na marginal, ali tudo parado, a gente chama que aquilo é um Congestionamento? engarrafamento. Engarrafamento. Tem tudo a ver com gargalo, né? Porque é como é verdade. uma garrafa, né? Ela vai ficando mais curtinha no final. Então, quando você tem muitas tarefas numa determinada etapa concentrada, você tem um engarrafamento ou um gargalo de coisas, né? E nesse engarrafamento você vai estudar ali, pô, por que tá travando tanto na embalagem? Eu vou lá ver com o pessoal da embalagem lá. Aí você chega lá e fala, acabou a embalagem. Ah, então é por isso que está tudo parado aqui nessa etapa. Ó, toma mais embalagem. E aí vai dar vazão e vai acabar o engarrafamento. E o pior, né, é que tem muito líder, muito chefe, na verdade, não é nem líder, né? É o cara que tem a grande diferença do chefe e do líder. Essa é uma atitude de chefe. Que o cara acha que ele vai pôr mais pressão e vai sair mais resultado do outro lado, né? Quando, na verdade, muitas vezes, né? Na verdade não, mas muitas vezes pode ser que seja algum gargalo no processo que realmente as coisas não passam por ali porque tem, ou talvez precisa de mais pessoas naquela parte, ou o processo, mais ferramenta, ou tem alguma coisa ali que está sendo um gargalo no processo e a pessoa não está enxergando, ela só está empurrando mais, mandando eles fazerem mais ao mesmo tempo. Cara, uma vez eu fui numa reunião que eu tive um chefe desse. E aí depois o cara reclama que o trabalho foi mal feito. Que ele ficou falando, sem exageros, por 45 minutos, que minha equipe não estava entregando aquele dia, que minha equipe não falava. E sabe quando você quer falar, toma um ar assim, e o cara não deixava você falar, e eu deixei. Eu falei, tá bom, né? A resposta branda desvia o furor, né? Deixa o cara lá. Aí ele falou. A hora que chegou no momento que ele achou que eu ia pedir desculpa, né? Era o mínimo que ele estava esperando. Eu falei, chefe, a gente está sem energia elétrica desde as 6 da manhã. Ele, pô, por que você não me falou antes? Tá vendo? Tinha um problema e Tinha o cara problema. pensa, né? Mas o grande ponto é, você que é líder ou gestor, cara, não seja esse tipo de cara, né? Entenda o processo, entenda que pode ter gargalo e principalmente que implementar esses limites de trabalho em progresso pode parecer que não, mas é o que gera mais produtividade, né? E não só produtividade, mas é o item que eu tô falando aqui, né? Da qualidade, que é fazer menos com qualidade é melhor do que fazer muita coisa sem qualidade. E para fazer menos você tem que saber priorizar, né? Que é tudo que a gente falou. Então você como líder, cara, você tem que ter essa noção, né? A tua equipe tem que priorizar. E aí existem ferramentas para isso, né? Eu separei 3 aqui que a gente usa. Uma o Denis já antecipou, que é os limites de WIP do Kanban, né? Que é o limite de trabalho em progresso no Kanban. Então quando a gente coloca Kanban numa equipe, que é basicamente pegar o processo de trabalho e torná-lo visual, né? Visualizar as etapas do processo de trabalho, para cada etapa a gente vai colocar um limite de quantidade de atividades que podem ser feitas em paralelo naquela atividade. Como é que a gente chega nesse limite? Aí você tem que entender, isso varia, né, de equipe para equipe, mas quantas pessoas tem para fazer aquela atividade? Ah, tem uma, vai dar um limite. Tem 2, o limite é um pouco maior, né? 2 pessoas fazem mais do que uma só. E assim por diante, né? Então para cada equipe, o líder vai sentindo ali qual que é o limite possível para cada etapa. Mas uma vez que você identificou esse limite, combinou com a equipe, ó, o máximo de atividades que a gente pode ter em teste, por exemplo, a gente tem uma equipe que testa as coisas que a outra parte da equipe faz. Só tem, sei lá, 3 pessoas para testar ou 2 pessoas para testar. Qual que é o limite de coisas que vocês conseguem testar por semana? Começa com a melhor é X, estimativa, né? Então,
acordou com a equipe, todo mundo fala, não, beleza, no máximo 5, no máximo 3, no máximo 2, não importa o número, mas fechou um número de limite, aquele é o número do limite. Então não vai poder ter mais coisas em andamento do que aquele limite. Né? Então se no máximo é 5, é no máximo 5. Não pega a sexta, a sétima, a oitava, não importa, é urgente, não sei o quê. É urgente, precisa mesmo, alguém vai morrer se não fizer. Então você vai pausar alguma coisa que está sendo feita para colocar aquela no lugar. Para que a quantidade de coisas em andamento não ultrapasse o limite que foi estabelecido. Então, para cada etapa do teu processo tem que ter claro qual que é o limite de coisas que podem ser feitas naquela etapa de trabalho. Né? Coisas podem ser feitas em paralelo. Às vezes pode ser uma só, né? Dependendo. E aí você já, nessa conversa de qual é o limite de cada coisa, você já encontra gargalos. Porque você pode já encontrar, opa, peraí, aqui no máximo que a gente consegue é uma por vez. E aí você descobre, é aqui que está sendo o gargalo de todo o processo da empresa inteira. Ó. É porque quando cai aqui, a vazão é só um por vez, né? Então é aqui que está o gargalo de tudo. Que pode estar, e aí você vai lá, ataca aquele processo, melhora aquilo ali para ver se consegue fazer mais coisas e acaba, às vezes, fluindo o fluxo da empresa inteira. Tá? Então esse é um dos primeiros pontos, né? É o limite, limitar o trabalho em progresso. Pode parecer contraproducente, né? Vou fazer menos coisas ao mesmo tempo. Mas isso, no geral, geralmente aumenta a produtividade do fluxo de trabalho como um todo. Outra coisa, outro exemplo que eu coloquei aqui, são os sprints do Scrum, que de certa forma é a mesma coisa. Né? Os sprints, eles são ciclos de trabalho onde você está limitando o trabalho em progresso. Imagina que o teu projeto tem um monte de coisa para fazer, né? Ao invés de você começar tudo ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Você está priorizando, pega um pedacinho daquilo, o que é mais importante, e você vai limitar, dentro de 2 semanas, de um mês, a quantidade de trabalho em progresso. O sprint nada mais é do que o limite de WIP do Kanban, né? Só que por tempo. Então você está limitando o quanto de trabalho que vai ser executado dentro de 2 semanas, por exemplo, é aquele limite. Não vamos fazer nada além daquilo. Acabou tudo que tinha para fazer nessas 2 semanas, aí a gente planeja as próximas 2 e, de novo, vai limitar o trabalho em progresso nessas próximas 2. Né? Então, quando você coloca Scrum, você também está colocando limites. Lembrando que dentro dessas 2 semanas você vai estar fazendo entregas importantes. Lembra que a gente ensinou sobre o lance da priorização, né? É priorizar e aí você vai limitar baseado no que está priorizado, né? E a gente está falando aqui, deu 2 exemplos de equipe, de processo, né? Mas você pode fazer isso também para atividades do dia a dia, para produtividade pessoal, né? Uma técnica que eu gosto muito para fazer essa limitação de trabalho em progresso ou limitação por tempo é a técnica do Pomodoro. Não sei se você já usa, eu uso bastante, né? Tinha um tomatinho que fazia isso. Tem até um tomatinho, né, físico para fazer isso. Eu uso o aplicativo mesmo, às vezes no notebook aqui, você instala lá um aplicativozinho que ele cria um timer para você, né? E o que é isso? O que é o Pomodoro, né? Você coloca um tempo, geralmente 25 minutos ali, 25 minutos, onde durante esse tempo você vai desligar todas as outras notificações, você não vai fazer nada, você vai focar só em uma única tarefa, tá? E por que é um tempo curto assim, né? Porque é um tempo que, mais do que isso, o seu organismo você não aguenta, você vai estressar e ao longo prazo vai ser ruim, né? Então é um pequeno período de tempo onde você está limitando alguma coisa e você vai fazer uma tarefa só naquele tempo até acabar, né? Acabou, você dá uma pausa, descansa, depois volta, você pode fazer um outro Pomodoro de tempo. E qual que é o grande lance disso aí? O que isso tem a ver, por exemplo, com o Scrum? É o mesmo princípio do Scrum, tá? Eu vou pegar minhas tarefas do dia, qual que é a tarefa mais importante do dia? Estou priorizando, é igual eu priorizo o backlog do Scrum. Pego essa daqui é a mais importante, então para essa mais importante eu vou fazer um micro sprint, que seria o Pomodoro, né? Um pequeno pedacinho de tempo, onde eu só vou trabalhar nessa tarefa. E eu vou trabalhar nela até acabar. Acabou essa tarefa, pode ser em um Pomodoro, em 2, em 3, né? Em, sei lá, X Pomodoro, mas acabei essa tarefa eu posso ir para a próxima. Por que isso traz mais produtividade do que eu tentar começar todas ao mesmo tempo, né? Por conta de todos aqueles problemas que a gente já falou em outros episódios, né? Sobre os problemas de ser multitarefa, né? Você faz várias coisas ao mesmo tempo, não é igual você começar uma coisa, terminar, depois começar outra, né? Normalmente a gente ganha mais produtividade fazendo assim. Por que chama Pomodoro, tomate em italiano, você sabe? Eu acho que foi na cozinha italiana, né, que surgiu isso. Tinha um timer lá que os caras usavam para cozinhar. É um timer, né? E tinha o formato de tomate, só com eu acho que é um marketing em cima do timer, né? Uma coisa assim que acabou pegando, né? Já li essa história também, mas não lembro exatamente. Era só um reloginho, cara. Mas enfim, é uma técnica bacana, né, para você
ter essa quarta grande atitude que a gente falou. Várias técnicas, né? A gente falou aqui do sprint, do limite do WIP, do Kanban, da técnica Pomodoro. São todas técnicas para você priorizar a qualidade em cima da quantidade. Porque a quantidade, se você querer fazer mais ao mesmo tempo, querer mostrar serviço, né? Como muita gente faz, no final das contas você achou não aí, mostra serviço. Mostrar serviço. Né? No final das contas é um tiro no pé fazer o contrário disso, né? Então faz menos coisas, faz as mais importantes, foca, termina antes de começar a próxima, que no final você vai se dar bem, né? E a quinta atitude aqui do líder, né? Do líder produtivo, que faz mais com menos. Achei incrível essa. É uma frase que eu já falei em alguns vídeos dela, mas, cara, vamos repetir ela aqui, né? Você que é líder, o seu trabalho é não trabalhar. Já parou pra pensar nisso, né? O seu trabalho é não trabalhar. Aí a gente pensa, pô, como assim, né? Eu não vou fazer nada, né? Malandro, né? Eu que sou líder, não preciso trabalhar, então vou ficar só na praia lá, né? Aquelas imagens de notebook na praia, né? Trabalhando na praia, tô fazendo nada, né? A ideia não é essa, tá? É só uma metáfora para dizer que você como líder, você tem que... O seu grande trabalho, tá? Você está sendo pago para isso, para ter um pensamento mais estratégico. Para pensar, você como líder, você tem que dar a direção para a equipe. O trabalho em si, né, a execução das coisas, é responsabilidade da equipe, de quem realmente está ali sendo pago para executar, né? Por isso que a gente brinca que o trabalho do líder é não trabalhar. É não trabalhar no sentido de ir lá e colocar a mão na massa e fazer acontecer. Às vezes, também faz parte do seu trabalho fazer isso quando é necessário, né? Mas sempre que isso acontece, na sequência, você como líder tem que parar e pensar, peraí, eu tive que ir lá e colocar a mão na massa, né? Ok, fez isso para fazer acontecer. Mas o que eu tenho que fazer para evitar isso no futuro? Porque esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é pensar estrategicamente, é melhorar a produtividade, é organizar as coisas, organizar a equipe. Um conjunto de atividades foram desprezadas, que são importantes, que você tem responsabilidade. Coisas que você deveria estar fazendo e você não está fazendo porque você está lá executando, né? Tem uma analogia interessante nesse sentido. Tem várias, né? Eu tô lembrando uma aqui do avião. Acho que você já deve ter visto essa, né? Acho que você já até usou isso em aula também. Eu já ouvi você falando disso também. Imagina que você tá lá no avião, tá voando, né? Tá lá o avião já decolou, tá em cruzeiro, né? Você tá fazendo uma viagem. E aí, ao invés de passar uma comissária de bordo para levar o cafezinho ali para você, passa o piloto. Você fala, peraí, que o piloto tá trazendo o cafezinho aqui pra gente, né? Se ele tá aqui, quem tá lá, né? Peraí, se o piloto tá trazendo café, ou tá fazendo a limpeza, fazendo alguma coisa que seria o trabalho da comissária, se o piloto, quem tá pilotando o avião? Quem tá, né, prestando atenção se o avião tá indo na direção certa ou não, se ele tá perdendo altitude ou não tá, né? É a mesma analogia você como gestor, como líder de uma equipe, tá? Você é o piloto. Então, cara, se você tá tendo que ir lá, às vezes é preciso, tá? Então imagina que aconteceu ali alguma coisa urgente, você como piloto, você também preza ali como todo o bem-estar do avião. Talvez seja preciso você fazer alguma coisa urgente, mas você tem que voltar lá o quanto antes para tua função de piloto, né? Para tua função Quando eu conto essa, eu falo que tá o piloto e o copiloto. Sai os dois, piorou, né? Se tá o piloto e o copiloto, aí pior ainda, né? Tem também muita gente que usa analogia com navio, né? Comandante do navio. Se o comandante tá lá limpando o convés, pô, quem tá pilotando... Nome do navio, Titanic. Titanic, né? Então, sempre que você, como líder, tá tendo que executar alguma atividade operacional, ok, tem que fazer, é isso aí, você não tem que negar, você tem que ir lá e fazer mesmo quando for preciso. Passou, né, executou, acabou, cara, tua prioridade agora é pensar o que eu tenho que fazer para evitar isso, porque não é o teu papel fazer isso. O teu papel é estar lá liderando, pensando no caminho para onde tem que ir, prestando atenção se a altitude está baixando ou não, se está indo na direção certa, se não está 1% desviando, igual o outro piloto lá, né, desviando para o lugar errado. Esse é o teu papel, tá? Então, o teu papel não é trabalhar no sentido, a gente brinca aqui, né? O trabalho do líder é não trabalhar. Não trabalhar no sentido de colocar a mão na massa. Não é o teu trabalho esse. Tá? Se você está tendo que fazer isso, alguma coisa está deixando de ser feita, né? O trabalho real que você deveria fazer está deixando de ser feito. Então, use melhor o seu tempo, né? E aí eu coloquei uma dica para isso. A gente
principalmente em transformações ágeis de empresa, a gente faz muito isso, né? Que é o tal do inverter a pirâmide. O que é inverter a pirâmide, né? Normalmente, quando você olha para uma pirâmide hierárquica de uma empresa, é no formato de uma pirâmide mesmo, né? Tá lá o presidente lá em cima, é O o topo da faraó pirâmide, na né? O faraó. pirâmide. Aí vai descendo, né? Aí tá lá Até os os diretores, escravos. tem um pouquinho de diretor, não sei o que, até chegar no último quadro, né? Que é onde tem a maioria das pessoas, né? E aí forma esse formato de pirâmide. O que é um inverter a pirâmide? Inverter a pirâmide nada mais é do que você... Lógico, você não vai dizer que agora todos os de baixo são os chefes e o de cima é que vai... Não. Vão comandar e o de cima é que vai lavar o chão e fazer o trabalho mais manual. Não, não é isso, tá? A ideia de inverter a pirâmide é nessa questão das tomadas de decisão, da autonomia para as atividades, né? Você dar mais autonomia para as pessoas que estão executando É uma e liberar, mentalidade diferente, né? liberar algumas das coisas, né, que quem está lá em cima não precisaria estar fazendo. Está sendo desperdício de tempo. Né, que essa pessoa está tentando resolver tomar todas as decisões, resolver todas as coisas. Talvez ela não precise tomar todas as decisões. Você como líder, muito provavelmente você não precisa tomar todas as decisões ou centralizar tudo em você. Se isso está acontecendo, tem um grande desperdício do seu tempo aí. Cara, outro dia o João Adib da CIMED, ele estava contando num podcast também, que ele, para cuidar do RH, ele tem uma fábrica de medicamentos, então ele resolveu ir lá ver o tempo que os caras levavam para passar na catraca, sair da porta até a catraca, até o local de trabalho, falou que era um tempo considerável. Ele foi ver se o banheiro dos caras era digno, então ele foi lá, usou o banheiro, entrou no da peãozada lá mesmo, ele foi comer a comida dos caras, ele foi no bandejão lá ver se tava limpinho, ele foi ver como que era o crachá dos caras, o uniforme dos caras, ele fez toda uma experiência pelo seguinte insight que ele teve. Ele falou, eu preciso dar toda a condição e estrutura para que eles entendam que eu estou servindo os caras e então eu posso exigir produtividade. Achei incrível isso. É o líder servidor, né? Então, um dos pontos, né, desse inverter a pirâmide é você como líder servir a sua equipe nesse sentido de prover os recursos necessários que eles têm para que eles executem o trabalho. Esse é o grande ponto. Então, a equipe está lá para executar o trabalho. E você, como líder, você tem que remover os problemas, né? Remover os obstáculos que impedem essa equipe de executar um melhor trabalho dela, né? Então, no caso dele lá, pô, excelente exemplo de liderança servidora, né? Vai lá, o problema é a catraca? Tá, né? arruma a catraca. O problema é o ar-condicionado? Vamos resolver o problema do ar-condicionado. Mas resolve todos os problemas para que a equipe possa executar o melhor de si, né? E liderança servidora, né? É um dos pontos para você fazer isso. Outra coisa é o dar autonomia, né? Então, dar mais autonomia para o time. Então, o que é dar autonomia para as pessoas, né? Deixar as pessoas tomarem decisões de acordo com aquilo que elas podem tomar decisão, né? Eu já vou falar aqui mais para frente de uma forma de você fazer isso, né? Existem várias técnicas, né? Tem uma que a gente ensina no curso do Management 3.0, que é a matriz de delegação, ou o nome em inglês disso é Delegation Board, né? Ou quadro de delegação. Já vou explicar mais ou menos como é que funciona. E é muito interessante porque quando você coloca isso daí, o que você está fazendo? Você está dando mais autonomia para as pessoas dentro daquilo que elas podem ter autonomia, né? Autonomia, claro, você não vai delegar ou dar autonomia para coisas que seriam sua responsabilidade como líder. Não. Mas você também não vai sufocar o cara numa decisão que ele pode escolher para melhor tomada de decisão. Exatamente. Assim, um jeito fácil de entender isso é, cara, você como líder, você dá a direção. As pessoas que estão trabalhando, o trabalho delas é executar as coisas para chegar na direção que você direcionou, né? Para onde você quer ir. O como fazer para chegar lá, a equipe sabe melhor do que o líder, né? São eles que põem a mão na massa. Eles que são os especialistas. Existem procedimentos, segurança e coisa e tal, mas em termos de criatividade, né? Eu acho que... Não, normalmente a pessoa... Deixa eu dar pensar aqui num exemplo melhor. Ó, vou dar um exemplo bem escrachado, assim, para ficar mais fácil de entender. Imagina que eu vou levar o meu carro no mecânico. Eu sou o dono do carro, né? Então, eu quero que o carro seja arrumado, né? Esse é o meu desejo ali como líder do carro, né? Eu quero que aquele carro seja consertado. Mas o como ele vai consertar o carro,
Eu tenho que dar palpite nisso? Ele Eu que é o não especialista. concordo que você está trocando as Não, bolas. não troca assim. Ou vira o motor de outro jeito. Não é assim que você segura a peça, né? Ou a ferramenta. Segura com a mão esquerda, segura com a mão... Eu não tenho que dar palpite no Muito como mala. ele vai fazer. Como ele vai fazer, cara, ele é o especialista, ele estudou para aquilo, né? Ele que sabe como fazer. Então eu dou autonomia, eu como líder, eu tenho que dar essa autonomia para as pessoas que são especialistas naquilo para tomar as melhores decisões dentro da especialidade delas, né? E tem muito líder que não faz isso, né? Fica ali interferindo, querendo colocar o dedo em tudo, querendo dizer como as coisas têm que ser feitas, né? Às vezes, o líder sabe como é, pode ser que vamos supor que eu já fui mecânico, e aí eu sei alguma coisa, ok, né? Eu posso dar ali alguma sugestão. Desde que Mas, ali seja seu local mas de na trabalho, maioria né? das vezes não é o caso. Não A é. maioria das vezes, as pessoas que estão executando, elas têm mais conhecimento sobre... São elas que fazem, né? Então você como líder, cara, você tem que dar autonomia para as pessoas poderem tomar as decisões dentro do trabalho delas. E o seu trabalho de líder é dar a direção. É saber o que tem que ser feito, para que lado o que vai entregar mais valor para o cliente ou não, né? As priorizações. Esse é o teu trabalho como líder, né? Priorizar as coisas para que as pessoas executem e o como executar, normalmente elas devem ter autonomia para fazer isso, tá? Isso é mais um dos processos de inverter a pirâmide, né? Muita gente chama de empoderar, né? Você está empoderando a equipe. Nomes da moda, né? Para dizer a mesma coisa. Outra coisa que é incentivar as ideias de chão de fábrica. O que é isso, né? Esse aqui é um conceito que eu trouxe da Toyota, que faz muito isso. O que é isso aí? Inclusive o termo vem, né? Chão de fábrica vem mesmo da indústria, né? O que é incentivar as ideias de chão de fábrica? É que muitas vezes quem está ali com a mão na massa mesmo, fazendo acontecer, pode ver coisas que você, como líder, você não está vendo, que você está ali pensando, né, mais macro, você está olhando de forma mais estratégica. E quem está ali no dia a dia está vendo coisas que você não consegue ver, né? Então, você dar autonomia para essas pessoas sugerirem melhorias, sugerirem mudanças de processo, ao longo prazo isso também se paga, né? Isso é muito importante, né? Também faz parte aqui da questão do inverter a pirâmide. Você, como líder, você não tem que ser o cara que acha todas as soluções para tudo. Então, as pessoas, dê oportunidade para as pessoas encontrarem soluções ou sugerirem soluções, né? E aí, eu comentei que eu ia falar de uma ferramenta, né, para resolver essa questão aqui de dar autonomia, que é a matriz, o Delegation Board, né, uma matriz de delegação. Quer explicar rapidamente como funciona? Vamos lá, rapidinho. Então a gente define uma lista de tarefas aí no quadro de delegação, né? Ou decisões que você vai tomar, né? E aí você lista essas tarefas que são comuns ali no dia a dia do projeto. Então, sei lá, se você está trabalhando num projeto de marketing e aí você tem que mandar campanhas por e-mail, ou fazer anúncios, ou fazer artes, né, para uma página, para um anúncio. Então você vai listar tudo aquilo que são coisas assim que você já sabe que vai fazer. Eu gosto, quando a gente ensina isso, eu gosto de falar que são coisas que já são do domínio do time. Depois você vai estabelecer níveis de delegação. Se pudesse resumir aqui, até onde você pode ir. Quando eu ensino isso para a galera. Então, de uma escala de 1 a 7, onde 1 é uma decisão tomada exclusivamente pelo líder e 7 é uma decisão tomada totalmente delegada pela 100% para a equipe, equipe. Né? E a equipe é um dos membros da equipe, não necessariamente alguém da equipe. Conjunto da equipe, tem que ter votação, nada disso. É um membro do time. E aí você cria, que pode ser esse quadro, que pode ser físico, pode ser no Miro, que é uma ferramenta excelente para fazer isso. né? A gente faz com planilha. Papel, que eu também já vi alunos nossos fazerem. Então, no eixo vertical, você lista as tarefas lá, bonitinho, cola post-it, faz no Excel, enfim, você faz do jeito que você achar melhor. No horizontal, você coloca o nome da galera, do time, ou você pode colocar, dividir os times em equipes, o que você achar melhor. Eu recomendo que você coloque o nome das pessoas, fica melhor. E aí você preenche a matriz, né? Para cada tarefa ou decisão, você atribui um nível de delegação. Então, mandar o e-mail, né? Mandar o e-mail para a base toda, é um negócio que eu posso escrever e mandar direto? Não, era legal ter uma verificação de um dos membros da equipe, da sub-equipe ou da liderança. Então não é exatamente 7, né? E aí você vai preenchendo ali, por exemplo, fazer uma arte no Canva. Você precisa pedir para o seu gestor fazer isso? Não, você faz, você já segue ali mais ou menos um padrão estabelecido. Então isso realmente é 7. Então esse tipo de tomada de decisão fica claro.
Mas, pô, eu preciso fazer isso. Alguém pode perguntar um quadro assim, Denison? Já sei o que eu tenho que fazer. Mas no dia a dia você vai criando uma cultura de liberdade de trabalho, E de fica transparente, relacionamento. né? Evita problemas de mal entendidos, né? Chega De um cara novo amanhã desentendimento. no time. Tá claro ali o que, até onde você pode ir. E você também elimina aquelas coisas de, pô, será que eu posso fazer isso sozinho? Será que eu preciso? Porque nem tudo tá. Existe a ordem das coisas não escritas, né? Então, resumindo, pegar junto com a equipe, né? Listar ali as principais atividades que a equipe faz, né? Coisas rotineiras, a gente sempre faz isso, sempre faz. E para cada uma dessas atividades, né? Colocar o nome das pessoas. Uhum. E para cada uma das atividades dar uma nota do quanto aquela pessoa Você tem faz autonomia ou não para aquilo, né? a graduação de 1 a 7. Se for 7 um, totalmente delegado. não dá para fazer isso aqui. Você não pode fazer sozinho, Galera, tem isso que consultar o aqui líder. você precisa me consultar. Tem que falar com o Daqui gestor. pra frente, velho. E quando é Se é 2? 7, colocou 7 no nome do fulaninho ali, é 100% dele, né? Não é Isso no Management Trio vai de 1 a 7. Eu gosto de simplificar. Nunca 1 ou 0, porque senão você vai travar. Mas porque tem coisas que você pode tomar decisão, você pode querer apoio do seu líder, você pode querer tirar dúvidas, então você vai fazendo a graduação da nota. Mas tem que ter isso de modo claro. Isso é bacana, né, cara? E não precisa ser assim um negócio. Fez um papel de pão ali, já ajuda. Porque só o fato de fazer isso, né, Tá já gera. ótimo. Já gera, assim, pra equipe aquela sensação de, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, eu sei o que eu preciso consultar o líder, o que eu não preciso. Né? Você, como gestor, cara, você tá tranquilo ali que você já delegou pra galera o que precisa ser Eu vi um delegado. aluno nosso de uma área de compras que falou que fez isso. Achei fantástico, porque eles não tinham alçadas. E aí eles determinaram isso e a produtividade da área de compras saltou, né? Porque eles não precisavam falar, escuta, eu posso comprar essa água aqui, chefe? Imagina um compras, né? Aí o chefe, Se pô, tudo mano. tiver que passar pelo líder, né? Pô. E o chefe não. Claro que ele confiava no time, mas ele não tinha um processo para isso. Começaram assim, simples, cara. Sim. É o mesmo princípio, né? De alçadas de compras. Compras até X valor, você tem autonomia para decidir. Mais do que X tem que falar com o fulano. Mais do que Y tem que passar pela assinatura do presidente. A mesma coisa, né? O mesmo princípio, só que para delegação de tarefas, né? Isso dá para se aplicar em qualquer equipe, qualquer Então, área, mais né? uma ferramentinha que você aprendeu no podcast. Você já E aí, acha. cara, fez isso, você como líder, pronto, já delegou o que tinha que delegar, agora você pode focar naquilo que realmente importa, né? E acaba gerando mais tempo para você, mais produtividade, trabalho com mais qualidade, né? E aí, a gente fechou aqui as dicas, não se limita a isso, né? Isso aqui a gente trouxe aqui 5 atitudes para você ser um líder que faz mais com menos, não se limita a isso, tem muita mais coisa que você pode fazer. Mas com isso daqui, eu acho que já... Só fazendo essas 5 atitudes que a gente Vamos colocou só aqui. recapitular aqui. Então, a primeira é definir prioridades. Não é algo que você faz uma única vez, né? Exatamente, tem que estar o tempo todo fazendo isso, né? O segundo é a arte de dizer não. Né? Então, vamos aprender a dizer não aí, galera. O terceiro são os desperdícios são seu maior inimigo. Você tem que buscar o tempo todo eliminá-los, né? É igual poeira, né? É igual poeira, ou lembra da gostei. frase, desperdício é igual poeira, ele vai ficar se acumulando, acumulando, acumulando. Se você não limpar, de tempos em tempos... Hashtag. Priorize qualidade sobre quantidade. E aqui do malandro, né? Líder, seu trabalho é não trabalhar. É isso aí. Então segue essas 5 dicas que você vai ser um líder que vai produzir mais com menos, né? Bom, chegando aqui no final do nosso episódio, eu quero convidar vocês a curtirem, compartilharem, convidarem mais pessoas. E detalhe, Denis, importante, comenta. Né? Isso. Os comentários são muito bons, assim, comenta aqui Conta como que foi o episódio e o que daqui te deu alguma ideia, né? Ou se tem alguma coisa que você se identifica que, puta, eu faço isso, eu não faço isso, né? Eu faço aquilo, eu não faço aquilo. Pode lamentar. Conta aqui pra gente nos comentários, né? Isso é bem bacana. Então curte, compartilha, convida pelo menos mais uma pessoa para assistir a gente aqui e vamos que vamos, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente tem aqui um link aqui embaixo do vídeo. Depois vocês podem clicar caso vocês queiram Um treinamento gratuito, né? Só clicar assistir aqui. um treinamento gratuito sobre gestão ágil 2.0. Então, muito obrigado por participarem aqui. Um abraço. E seja ágil. Até mais.